dia, boa tarde, boa noite, como vocês estão? Sejam muito bem-vindos ao meu canal, meu nome é Neuraci, mas como sempre você pode me chamar de Neura. E hoje nós vamos falar sobre o melhor filme sobre esportes olímpicos da história. Nada ganha desse filme, nada. Ele é incrível, ele é tudo que eu preciso saber sobre ginástica olímpica. E o personagem principal, o ator que fez esse filme sobre ginástica olímpica, ele é tricampeão mundial de ginástica olímpica e um dos maiores medalhistas olímpicos da história. E esse filme ele é tão ruim que ele ficou maravilhoso. O nome do filme é Gin-Kata. E eu também não sabia da existência desse filme, tá? Não é só vocês. Eu descobri isso assistindo o Honest Trailers, que eu vou deixar até aqui embaixo na descrição pra vocês assistirem. Falando desse filme, eu falei, não, esse filme foi feito muito pra mim. Muito pra mim. E é a história de um ginasta olímpico masculino que precisa... Gente, peraí. É a história de um ginasta olímpico americano que é contratado pela CIA para conseguir vencer um jogo numa cidade remota. Tá, a gente vai falar melhor sobre isso daqui a pouco. Meu Deus. Mas esse filme, enfim, me fez entender a lógica de muitos filmes dos anos 80. Eu acho que eles tinham isso anotado num quadro quando eles estavam fazendo esses filmes. Porque a lógica é sempre uma profissão, uma coisa que não tem nada a ver com a profissão, mas a superação de uma barreira. Como assim? Gin-Kata! Gin-Kata é um ginasta masculino que é contratado pela CIA para ser um agente secreto e tem o objetivo de conseguir vencer um jogo. Então, profissão aleatória, nada a ver com a profissão, objetivo. Caça-fantasmas. São cientistas que decidem caçar fantasmas e, no final, defender a cidade do fantasmão. Profissão aleatória, qualquer atividade que não tenha nada a ver com a profissão, alcançar algum objetivo no final. Flashdance. Ela é uma metalúrgica que dança sensualmente na boate e tem o sonho de ser bailarina clássica. Falcão é um caminhoneiro que compete em lutas de queda de braço e tem o sonho de ganhar o campeonato de queda de braço. Matador de aluguel. Ele é um segurança de bar mundialmente famoso que tem o sonho de proteger a cidade de um vilão branco e rico. É sempre isso. Fascinante. Vocês lembram de mais algum filme que seja isso? Profissão inicial, junta com uma coisa que não tem nada a ver com a profissão, alcançar algum objetivo. E esse filme é assim. O nome desse filme é Gin-Kata, porque ele une as habilidades da ginástica olímpica, artística, com o karatê. Gin-Kata. É realmente isso. O filme começa com um homem aleatório sendo perseguido por ninjas e passando por lugar nenhum. Ele tá apenas correndo de ninjas. Correndo de ninjas, e os ninjas são ninjas de arco e flecha. Menor dos problemas do filme. Daí ele está passando por um penhasco que tem uma corda. Enquanto ele está passando com a corda, os ninjas estão flechando ele. Um dos ninjas corta a corda e ele cai do penhasco. Beleza? Enquanto essa aventura está acontecendo, corta para momentos do nosso protagonista, que eu não vou falar o nome dele porque eu também não lembro. Ele... Talvez seja Jonatas, mas eu não lembro. E ele tá fazendo o quê? Uma apresentação de ginástica artística, com barra. Então é super dramático. Primeiro ginástica, depois mostra o rapaz aleatório morrendo. Quando ele termina a apresentação, que é num barracão que parece completamente abandonado, mas tem duas arquibancadas de pessoas, o que elas estão fazendo lá? É um campeonato? É uma apresentação? Não sabemos. Ele tá apenas numa luz dramática, passando por barras e pessoas aplaudindo. Corta para ele na casa dele, segurando um retrato. Esse retrato a gente descobre que o homem do começo do filme é o pai dele. E ele está vendo retratos enquanto está conversando com um agente da CIA. Mas atenção, não é CIA com C, é CIA com S, porque eles não tinham direitos autorais de usar o serviço de inteligência americana, né? Então um deles é com S, CIA. E daí eles começam a conversar. Então você conhece sobre a cidade do Parmequistão? E ele fala, sim, eu conheço sobre o Parmequistão. Meu pai esteve por lá e tal. E daí ele fala, ótimo, então, o Parmequistão, ele tem um czar. Esse czar, ele não deixa a cidade avançar no futuro. Então eles vivem, tipo, na Idade Média. E esse czar tem um comandante. Esse comandante, ele é o vilão do filme. E ele quer destronar o czar. Qual é a lógica do americano nisso? O Parmequistão é um país num lugar estratégico do mundo onde eles podem colocar uma base de satélite para guiar outros satélites e impedir ataques nucleares. Mas
Eu preciso que vocês me acompanhem, qualquer coisa volta, hein? Mas esse país, como ele está preso no passado, é um país com uma imigração impossível. A única maneira de você conseguir entrar no país é através de um jogo mortal. E ele está convidando esse ginasta artístico para participar do jogo, vencer, porque quem vence esse jogo, ele ganha a própria vida, ele não morre, e um desejo. E o desejo dele é que os Estados Unidos possam construir uma base de satélite para que esse satélite guie outros satélites e não tenha uma guerra nuclear. E aparentemente a melhor pessoa para esse jogo é, claro, um profissional de ginástica artística. Gente, você precisa de muita força para fazer ser ginasta. Você precisa de força, você precisa de disciplina. Você é uma pessoa resiliente. Mas eu não sei resiliente a tiro, sabe? Resiliente a facada. Não sei se essa resiliência funciona, sabe? Porque as pessoas lá são ninjas. Ninjas com flechas e facas e armas. Ele aceita esse desafio. E daí ele fala, mas como nós vamos vencer esses jogos, já que eles não foram vencidos por ninguém nos últimos 900 anos? Ele fala, nós temos uma cartada na manga. Entra uma princesa. Ela é a princesa do Parmequistão. Ela tá lá pra explicar sobre os jogos e fazer ele ser um vencedor. Então é a princesa, um homem negro e um homem oriental. Eles não dão explicação sobre nada. A princesa não fala. Como que ela se apresenta pra ele? Ela pega uma corda e amarra ele como se fosse um boi no rodeio e vai embora. E o cara da CIA fala, o que ela está querendo te dizer é, não confie em ninguém. E ele fica imediatamente apaixonado pela princesa que amarrou ele que nem boi no rodeio. Começa o treinamento. O treinamento não faz o menor sentido. O homem negro, ele tem um cavalo e ele fala coisas aleatórias e ele corre atrás do cavalo. O homem oriental, ele tem uma ave de grande porte, que pode ser um gavião, pode ser uma águia, pode ser qualquer coisa, eu não sei de aves. Mas é uma ave de grande porte que fica no braço dele. Por quê? Nenhum motivo. Ela apenas está lá. E ele fala coisas aleatórias e vagas enquanto ele tá cortando lenha. Eu amo tanto esse filme. Outro treinamento muito importante é plantar bananeira enquanto sobe escada. Ele tem que plantar bananeira enquanto sobe escada. E a princesa aleatoriamente chega com uma faca pra atacar ele. Do nada, assim. Ela tá andando, ele fala, oi princesa. Ela, faca! E daí ele tá conversando com o cara da CIA e o cara da CIA explica. A única maneira de vencer esse jogo é misturar as artes marciais orientais com as suas habilidades. Eles não falam Ginkata, o que é triste. Em nenhum momento do filme eles falam Ginkata! Tem até um episódio do Family Guy que eu fui pesquisar, né? Eu pesquisei muito sobre esse filme porque ele é muito absurdo. E é muito bom o episódio do Family Guy, o trecho que eu vi pelo menos do Ginkata. Daí ele tá triste porque a princesa não fala. Não fala com ele. Ele tá bravo porque a princesa não fala. E daí ele decide seduzir ela. Como ele seduz ela? Ele fala, oi princesa, como você está? E ela não responde nada. Ele vira um mortal no mesmo lugar, fica de costas e finge que é ela. Então ele tá mortal, costa e fala, oi, eu tô bem, e você? Daí ele vira o mortal de volta e fala, como foi o seu café da manhã, princesa? Mortal de volta, e ele fala em voz de princesa. Então ele é tipo o Sonic. Ele vai dando mortalzinho e isso é tudo que a princesa precisava. Ela foi 100% seduzida por esse movimento de mortal fingir uma voz de mulher. É isso, ela precisava disso e os dois agora estão juntos. Você pode pensar que esse filme, os problemas foram usados especificamente para um ginasta? Piora bastante. Mas então tá, o plano é o seguinte. Então ele já tá pegando a princesa, ele já foi treinado por pessoas qualificadas sem nome. Eles precisam ir para Carabao, onde eles vão encontrar um contato. Esse contato vai estar dentro de uma mina de sal e vai entregar todas as armas necessárias para que eles ganhem o jogo, já que você não pode entrar com uma arma, você tem que entrar com outras coisas. Então eles chegam lá na mina de sal, tem uma machadinha que corta ferro, tem uma coisa que parece uma faca, mas não é uma faca, é um lançador de lâminas, e é isso, esse filme não teve muito dinheiro, é isso, não foram as duas coisas. Então tá, eles são apresentados pelo contato. O que eles fazem à noite? Eles vão numa feirinha. Uma feirinha meio túrdica, assim, sabe? Eles vão na feirinha e eles andam na feirinha como se não tivesse um problema. Eles jogam coisas e os seguranças, né, que são os outros contatos da inteligência, estão atrás deles. Estão lá bem faceiros, bem turistas, bem disfarçados. Daí um dos caras olha pra ele e fala, um cara aleatório. Fala, você é americano? Ele fala, sou. E ele joga um copo d'água na cabeça dele. Sai correndo. Daí um dos contatos, né, abraça ele e fala, não se preocupa, é só um espírito competitivo. E nesse momento ele leva uma flechada no peito e morre. Na hora, flechado. O nosso ginasta, que é treinado agora, sai correndo atrás dessas pessoas. E pra surpresa nossa, essa é uma cidade muito ela é ginasta friendly, porque ele está andando nos corredores e tem uma barra. Ele sobe na barra e ele começa a girar na barra. Girar na barra. E aguardar. Enquanto ele tá girando na barra, gradativamente os capangas aparecem e vão um por um sendo chutados pelo giro de ginasta.
Inclusive, é um giro tão poderoso, é um giro tão violento, que ele acaba acertando um civil e ele tem que pedir desculpa. Imagina se não tivesse uma barra, hein? Só que enquanto ele tá matando pessoas girando na barra, a princesa é sequestrada. Sequestrada por terroristas. Então ele vai lá, dessequestra a princesa, dá vários mortais violentos, vários mortais que acabam com um chute. Ele faz vários movimentos de ginástica... Como que é o nome daquela na... da menina? Começa assim? E daí ela vai girando num quadrado. Rainha dos esportes, né? Nossa. Ele faz vários movimentos daquele, resgata a princesa, eles vão voltar pro contato e o contato dele é um traidor. É um traidor que tá do lado dos terroristas. Então, quando o contato de segurança e confiança vai atirar neles, sai das sombras o agente da CIA do começo do filme que estava lá o tempo todo se preparando para isso. E ele mata todos os traidores. Qual é a relação que os terroristas que sequestraram a princesa têm no filme? Nenhuma. Eles nunca mais voltam. Eles nunca mais voltam e tudo que eles fizeram não tinha nenhum propósito. Eles não eram do Parmequistão, eles só apenas gostam de caos. Eles gostam de sequestrar pessoas. Não tinha nada a ver com nada no filme. Nada. Daí eles começam uma jornada em direção ao Parmequistão. Eles começam subindo uma montanha, eles estão tipo em 20. Tem vários servos e a princesa e ele estão de burrinho, subindo lugares. Corta pra 1 minuto depois, a princesa e eles estão sozinhos fazendo rafting no meio do rio. Rafting. Eles fazem rafting, os dois só. Todas as outras 20 pessoas estavam figurantes, elas desapareceram e elas não são mais necessárias. Chegando lá, um grupo grande de ninjas parmequitaneses estão lá esperando por eles. Batem no ginasta e ele acorda numa cama. Ele acorda numa cama sem camisa, com aproximadamente 25 travesseiros em volta dele e uma mulher suspeita fazendo carinho nele. Daí ele olha pra mulher e fala: cadê a princesa? Do além surge o vilão, Samir. Ele tem uma trança. Essa trança vem de lugar nenhum e ela é tipo 4 tons. Tá caindo esses cacete. Gente, nunca acredite no Strass que fala que é autocolante. Já tão mais que essa coisa. Que tem uma trança assim, ó, que ela é 3 tons mais clara que o cabelo dele. Foi uma escolha colocar aquela trança na cabeça dele. Mas tá. Ele tem lá uma trança e ele fala: não, a princesa tá com o pai dela. Se o pai dela sabe que ela foi embora e voltou, por que eles tiveram que fazer aquela aventura toda de rafting? Não era só chegar e falar: ele tá comigo e ele vai fazer parte do jogo? Já que ele acorda numa cama confortável com uma mulher estranha fazendo carinho nele. E o Samir olhando ele dormir e falando: seja muito bem-vindo aos jogos, a princesa tá com o pai dela e o que você precisar estaremos à disposição. Daí a pessoa suspeita tava fazendo carinho na cabeça dele, ele fica segurando e fala: para de fazer isso, para. E daí uma hora ele fala: quer saber? Tudo bem. Ele fala: tudo bem então. Daí ele fica deitado com os vários travesseiros e uma mulher estranha fazendo carinho na cabeça dele. Tem motivo? Não. Aí no outro dia o Khan, eles não têm um rei, eles têm um Khan. O Khan do Parmequistão tá explicando para os competidores do jogo como o jogo funciona. Existem vários competidores do mundo inteiro que querem esse desejo, esse pedido realizado pelo rei. Todos querem construir a sua base de satélite naquele lugar para poder prevenir ataques nucleares através de satélites. Então, cada país mandou o seu melhor para esse jogo. O jogo é apresentado numa maquete que parece que foi feita por uma criança na alfabetização, mas é basicamente uma corrida de muitos metros, que envolvem eventos com corda. Então, você vai começar a corrida, vai ter que subir numa corda. Passa, corre mais um pouco, e você vai ter que atravessar o penhasco com a corda. Daí você corre mais um pouco, e daí você vai parar na Vila dos Doidos. O que é a Vila dos Doidos? Você me pergunta, Niraci, eu te respondo. É uma vila onde todas as pessoas malucas, tipo, literalmente insanas, mentalmente comprometidas do Parmequistão são levadas. Então ele tem que correr, vilarejo das pessoas malucas. E se ele sobreviver o vilarejo das pessoas malucas, ele ganha o jogo. Tem mais uma coisa acontecendo. Os ninjas vão estar o tempo todo tentando matar ele. Então eles têm que fazer várias provas. Parece Olimpíadas do Faustão. Você que é de uma idade avançada conhece. Se você não conhece, digita no Google Olimpíadas do Faustão. Vocês vão entender o caos que era aquilo. Olimpíadas do Faustão, Cidade dos Doidos. Daí no outro dia... Ele tá 1 semana já nessa jornada dos jogos. No outro dia, 3 presos do Parmequistão são convidados a participar dos jogos e se eles vencerem, eles ganham a liberdade. Então, a primeira parte do jogo são os competidores de cavalo assistindo os presidiários serem mortos. Vão atrás, eles vão ver o caminho, acaba, ninguém sobrevive, obviamente, ninguém sobrevive. À noite tem uma janta pré-jogos. Nessa janta pré-jogos, a gente descobre várias coisas. E tem uns roteiros. O roteiro é incrível. Então o ginasta fala: Hey, Khan, meu pai esteve aqui antes de mim.
tá o nome do pai dele. O que aconteceu com ele? O rei fala, seu pai foi um homem muito corajoso. Ele estaria aqui na nossa mesa, a mesa dos vencedores com a gente, mas ele perdeu. Então ele morreu. Nesse tom, ele foi tipo, rindo assim. Ele estaria na mesa com a gente agora, mas ele perdeu. Ele morreu. Deu top. Massa. E ele descobre que a princesa está prometida em casamento para o Samir, que é o cara mau, loiro da trancinha. E ele fica completamente zaragado da cabeça. Ele fala, meu Deus, a mulher da minha vida, como assim? Ela vai casar com outro. E o povo todo tá tipo, casamento. E é engraçado que essa cidade, ela começa uma vibe meio turco, negócio meio turco. Vai passando o filme, eles começam a inserir umas roupas de peça gospel, e eles vão ficando cada vez mais nos tempos de Jesus. Eu não sei por que mudou desse jeito, eu não sei qual que era o objetivo. Mas eles mudam praticamente de país, assim, no decorrer do filme, o figurino. Daí tá todo mundo comemorando o casamento e tal, e ele tá desolado. Ele tá desolado, e daí o vilão Samir, pra mostrar dominância, ele... Como que é o nome daquilo? Que é aquele garfo ninja, sabe? Que são 3. É um garfo ninja. Ele faz uma apresentação de garfos ninja. Pra quê? Pra nada. Não tem propósito. Ele só começa. Ninguém mandou. Garfo ninja. E ele para. E acaba a cena. À noite, ele pega uma faca. Teve a janta, ó. Ele pega uma faca. E ele sequestra aquela criada suspeita que tava fazendo carinho nele e fala, me leve a princesa. E ela fala, nada. Porque cortaram a língua dela. É sério. É um dos traços de personalidade dela que ela não tem língua. Então ele pega uma faca. Ele vai levando ela até dele. Aparece só sombras. Ele fala, esse é o quarto da princesa? Ela fala, diz assim. E ele entrega a faca pra serva e fala, não precisa ter medo. Agora você entra e pede pra princesa me encontrar no jardim. Ele sequestrou a serva pra levar ele até a porta da princesa, mas não pra falar com ela, pra avisar que ele vai estar esperando ela no jardim. Daí ela tá lá no jardim, os dois se encontram no jardim, e ela explica que o casamento foi arranjado, que ela não quer casar com ele, mas a ideia é unir os povos, que o Samir tá planejando uma rebelião contra o pai dela. Todo o exército criado pelo Samir, na verdade, é o exército do Samir e não do reino. E o pai dela já tá sendo visto como uma pessoa mole, uma pessoa fraca, porque ele não quis matar os jovens que estavam se rebelando, querendo tecnologia no país dele. Então ele é tipo, agora ele tá muito benevolente. E o plano do Samir é fazer um jogo tão violento que tanta gente morra, que no final ele fica com o reino? Sei, eu realmente não sei o plano dele completamente. Mas daí os dois se abraçam e saem correndo, e daí aparecem mais 2 ninjas e ele faz uma abertura total e chuta os ninjas. São os piores. Daí, enfim, temos o primeiro dia de jogo. Todos os competidores estão prontinhos pra correr e eles saem correndo, obviamente. O que aconteceria antigamente? O rei ia falar, erguer a mão, e daí os ninjas iam atrás dos competidores pra tentar matar ele. Só que o Samir tá violento, então eles vão imediatamente atrás dos corredores. Eles chegam e já matam os dois, assim. Eles só vão morrer. Primeira prova, corda. Todo mundo subindo na corda. Você vai ver que todos os obstáculos são muito relacionados a uma pessoa que tem poder de ginástica. Daí tá todo mundo subindo na corda, ao invés de puxar a corda, ou cortar a corda, ou jogar uma flecha, o Samir decide botar fogo na corda que tá o ginasta. Então ele bota fogo e o fogo vai subindo vagarosamente até ele. E ele ganha, né? Porque ele é um ginasta. Então ele vai mais rápido que o fogo. Sai correndo. E a próxima prova é passar um penhasco numa corda. É muito relacionado à corda, as provas dessa cidade. Tá aí. Daí, primeiro, as primeiras pessoas vão passando, assim, com a perna e com o braço, com confiança, com pouca confiança, né? Mas o ginasta ele não precisa disso. Então ele entra, ele já dá um mortal, já sobe no negócio, já usa pra ver se o pessoal tá chegando. Então pra ele é muito fácil aquele momento da corda. Quando ele tá chegando do outro lado, o Samir corta a corda. Mas ele é um ginasta, então ele consegue escalar a corda normalmente, vai. Quando ele tá correndo em direção à cidade dos malucos, ele vê que um candidato matou o outro, e daí ele vai lá e mata o candidato, foi o assassino. E daí nós chegamos ao vilarejo das pessoas mentalmente comprometidas. Todos são idosos. Faz pensar que talvez só sejam pessoas idosas morando numa casa e eles batem em todo mundo que tenta invadir a cidadezinha deles. Mas cada maluco tem uma característica especial, é tipo quase um superpoder da insanidade. Então primeiro vem o maluco com uma foice. Tenta matar ele com a foice. Só que ele segura num poste e não consegue soltar a mão porque ele é maluco. E daí ele corta a mão porque ele é maluco, entende? Daí aparece um aglomerado de mulheres vestidas de preto, gritando, fazendo... E ele bate uma mulher e as outras se assustam em conjunto. Quando ele vai sair correndo, um homem de idade cai nas costas dele. É só um homem de idade. Cai nas costas dele. E daí ele, obviamente, bate no senhor de idade. Daí... e todas as portas da cidade dos malucos, elas têm armadilha. Por quê? Não tem mais... Claro que não vai ter uma explicação, né? Então ele tem que fugir das armadilhas e dos malucos, cada um com seu superpoder de insanidade. Ele vai passar por uma janela e daí não é um maluco completo. São apenas braços malucos que batem nele.
Batem nele e ele continua fugindo. Ele encontra o cara de 2 rostos. Tem um rosto atrás, de papel machê, e um rosto na frente. Por quê? Malucos. Enquanto o cara do rosto tá atrás dele, nosso avião vai pousar aqui em casa. Enquanto... Não, mãe. Não, eu já... 10 minutinhos, mãe. Então, um maluco com 2 caras tá olhando secretamente, né? Porque uma cara, ele na verdade tá olhando pro lado oposto, e ele tem uma lança. E na frente tem uma igreja e tem um homem de capuz e uma roupona, assim, falando, venha, venha. E ele pensa, talvez esse homem seja o São da história. E ele vai indo em direção a ele, e quando o cara vira, ele só tem a roupa da frente e atrás tem um bumbum. E ele tá correndo, e ele tá tentando, e cada vez mais pessoas malucas aparecem e tentam atacar ele de maneiras diferentes. E daí o que acontece? 2 cachorros malucos aparecem também. Então ele, de um lado tem as pessoas malucas, dos outros tem o cachorro. E ele vê que não consegue. E ele chega no meio da cidade. E tá todo mundo pronto pra atacar ele. Ele não sabe o que fazer. Mas, curiosamente, no centro da cidade, tem uma construção muito parecida com um cavalo com alça. Que eu vou pôr a foto aqui, que é uma prova da ginástica também. Que bom, né? Que específico, né? E daí ele pode fazer vários movimentos ginásticos e afugenta todo mundo. E começa a bater em todo mundo, já que vem um por um. E ele pode ser full Gintaka. Ele consegue usar todas as habilidades de Gintaka dele naquele momento. E essa cena tem tipo 3 minutos. Ele fica muito tempo batendo em gente enquanto faz o movimentinho. Mas não mata todo mundo, não. Não mata todo mundo, ele continua saindo correndo. Ele sobe uma parede, porque ele é ginasta. E as pessoas estão alcançando ele e pensam, nossa, o que eu vou fazer? E daí uma mão surge do nada. Ele pega nessa mão e quando ele ergue quem está lá, pai dele. O pai dele nunca morreu. O pai dele conseguiu sobreviver a cair de um penhasco com uma flechada no peito. Como? Ele, papai! Os 2 se abraçam, ele fala, filho, que bom te ver, eu sobrevivi, e daí eles me acharam, e eles pensaram de me usar pra prisioneiro político, e eles estão tipo conversando, numa pedra, eles se abraçam e falam, cara, pai, sinto muito sua falta. Quando ele abraça o pai, o Samir tá lá longe, dá uma flechada no pai, e ele tem o pai por 30 segundos. E o pai tá lá com a flecha, assim. E ele olha pro filho e fala, pensa por mim, Kai. Ele fica louco da vida, né? Porque mexeu com o pai dele, que recentemente voltou à vida e já tá perdendo a vida de novo. Encontra o Samir, encontra os soldados do Samir. Ah, e tem mais uma coisa. No jogo, o jogo todo é delimitado por ninjas. Mas esses ninjas fazem o quê? Eles seguram uma bandeirinha. Só isso. Não tem motivo, ele só tá lá por causa da bandeirinha. Ele rouba um dos ninjas a cavalo, rouba o cavalo desse homem e eles vão numa corrida cavalgante, né? Eles vão perseguindo o outro cavalgando. No momento eles param e eles vão brigar mano a mano. Ainda bem que ele tem o Ginkata, né? E ele usa de vários mortais para assustar esse homem. E ele ainda tira a vida do homem com uma chave de perna. Uma chave de perna, hein? Então, enquanto essa aventura tá acontecendo na cidade, a filha princesa tá tentando convencer o pai de que o Samir não é tão confiável assim. E ela não acredita na filha. Até o momento que ele acredita e ele tenta sair do palácio e não consegue. E daí ele chama o povo do Parmequistão para se revoltar contra o exército do Parmequistão. E tá tendo um motim, uma briga, uma revolta. Nesse momento, lá longe, chega num cavalo o ginasta e atrás dele um segundo cavalo com o pai dele não morto. Não tá vivo, não sei o que tá. Ele apenas está junto com o pai no segundo cavalo. A princesa chega, abraça ele, pula no cavalo, os 2 se abraçam e o filme acaba. Mas eu acho que na edição eles perceberam que eles esqueceram de explicar uns negócios e daí aparece um print dos 2 assim, escrevendo: em 1985, os Estados Unidos conseguiram construir a base de satélite deles na cidade do Parmequistão. E o filme acaba. Eu acho que esse filme tem dublado no YouTube. Eu vi, mas não tenho certeza. Como eu preciso das cenas, eu acabei usando métodos que não podem ser falados. Mas, gente, esse filme, ele é um caos em cima do outro e ele é incrível. Ele é incrível, ele é tipo puro suco dos anos 80. E o melhor de tudo é que esse homem, ele é um atleta extremamente qualificado. Pena que não é bom ator. Vocês vão assistir Ginkata? Conta pra mim nos comentários. Tem mais algum filme dos anos 80 que envolva artes marciais e uma coisa absurda junto? Conta pra mim nos comentários. Não se esqueça de curtir esse vídeo, me mostrar para alguém, se inscrever nesse canal. Que se o negócio mais importante... Gente, pera, ninguém vai embora. Pera, eu tenho uma lojinha agora. Uma lojinha não. Eu listei as coisas que eu uso e vocês me pedem em links da Amazon, nas descrições de todos os meus vídeos agora. Se faltar alguma coisa, vocês me avisam que eu acrescento. Então, vocês me perguntam os livros que eu já li de comunicação e de criatividade, estão ali. Produto de cabelo, que eu achei a mesma marca que vendia. Tem 2 itens de maquiagem. E tem umas coisas aleatórias também. Então, se você
comprar por esse link, eu ganho uma porcentagem. Se você comprar qualquer outra coisa, depois de clicar no meu link, as pessoas me falarem que eu também ganho. Eu sei na prática? Não sei. Não tive nenhuma venda desde ontem. Então, se você quiser só clicar no link pro meu rastreador e junto, para no futuro comprar coisas, pode também. Não sei se vai dar certo, mas estou contando isso para vocês. Então, olhem a minha lojinha. Agora sim. A gente se vê na próxima semana ou a qualquer momento.